Eu achei que era você. E aí essa lista aqui é uma lista sobre letalidade. Primeiro caso lá em Marburg, mais ou menos 23 pacientes foram afetados. Não, cara. Olha só. Desculpa, gente. Essa é uma doença das doenças. É uma... Hoje é dia de festa, Filipão. Dia de comemoração. Que isso, cara? Tá doidão, cara. Já viu o tema da lista, cara? A gente falou assim. Não, calma, relaxa. Não tem nada a ver com o tema da lista. A gente vai tratar esse tema com todo o respeito que ele merece. Mas hoje é aniversário de 1 ano da lista do Jaleco. Verdade, né? Tem 1 ano que a gente senta aqui, a gente conversa, a gente fala de medicina de forma bem humorada, boa medicina, piadas ruins. 1 ano que você tem o prazer de ficar aqui do meu lado, né? Prazer não, né? E nem conversa, porque na verdade é 1 ano aqui na lista de você me interrompendo. Bem-vindos a mais uma lista do Jaleco. As 7 doenças virais mais letais do mundo. E depois de 1 ano, vocês veem que o Lucas nem fica mais com raiva que eu interrompo ele toda vez. Pô, se eu ficasse com raiva disso, eu ia deprimir, né? Raiva, Felipe, eu fico com o fato de a gente ter completado 365 dias de lista, 365 dias, e você não ter aprendido que é top 5 e não top 7. Mas enfim, vamos esclarecer um conceito muito importante aqui, afinal a gente está falando de taxa de letalidade. E o que é isso? Em inglês também conhecido como Case Fatality Rate, é na verdade a mortalidade entre as pessoas que pegaram aquela doença. Então olha só, como é que funciona isso? Hora do show! Imagina que tem uma doença que acometeu 100 pessoas e 99 foram a óbito. E uma outra doença que acometeu 2.000 pessoas e 200 morreram. A primeira tem uma letalidade, uma taxa de letalidade maior, e é essa primeira que entraria na lista. E é por isso que o Covid-19, pelo novo coronavírus, que também é conhecido como SARS-CoV-2, não entrou na lista. Afinal, a taxa de letalidade dela é de mais ou menos ali 1%. É mais ou menos 1 a 2%, a gente não sabe direito, mas está muito abaixo dos outros vírus da lista. Quem quase entrou foi o outro coronavírus, o MERS-CoV. O MERS-CoV fez uma epidemia no Oriente Médio, aqui uns 12, 15 anos atrás, e tinha uma letalidade de 30%. Ainda bem que o MERS-CoV não fez uma pandemia, né? Cara, ainda bem mesmo, porque 30% ia ser destruidor. Mas tem uma regra, né? Uma regra meio geral, assim. Doenças que têm alta taxa de letalidade, principalmente que têm alta taxa de letalidade e matam rápido, não costumam fazer pandemia. Isso porque quando as pessoas acabam morrendo muito rápido, não dá tempo do vírus se espalhar. Então é mais fácil a gente controlar o vírus quando a letalidade é alta. Falando em doenças que não viraram pandemia, a gente começa com o nosso 7º item, que deveria ser o 5º, mas é o 7º, que é em homenagem a um município da Alemanha, Marburg. Bem, eu coloquei essa doença na lista, mas eu sei que muita gente nunca ouviu falar dela, né? Quase ninguém, né, Felipe? Acho que nem as pessoas de Marburgo já ouviram falar desse troço. Aliás, como é que fala? É Marburgo? Marburgo? Deve ser Marburg em português e Marburg em alemão. Marburg, Marburg. Então Marburg, ou seja lá como é que seja a pronúncia certa, Marburg, Marburg. é uma doença que parece muito com ebola. A estrutura do vírus parece muito, se você olhar a microscopia eletrônica do vírus, parece muito com ebola. E aí tem os efeitos bem parecidos, a clínica é bem parecida, os pacientes têm muita mialgia, os pacientes têm febre, eles têm astenia e os casos que evoluem mal acabam evoluindo com hemorragia, insuficiência hepática e eventualmente óbito. Justamente por isso, algumas pessoas chamam de febre hemorrágica de Marburgo, que originalmente foi descrita em morcegos, mas que transmite também de humanos para humanos. Mas essa aqui é uma lista sobre letalidade. E aí a gente tem que falar, afinal, qual é a letalidade dessa doença? É alguma coisa entre 20% e 90%. Como é que é? Eu tenho certeza que alguns de vocês se incomodaram com isso. Eu me incomodava na faculdade. Cara, como assim entre 20% e 90%? Fala que entre 0 e 100 lá, o que é certo de todas as doenças, pô. Calma, gente, tem uma explicação lógica para isso. Algumas dessas patologias acontecem em surtos e depois passam-se anos e acontecem em surtos novamente. Nesse caso específico, o primeiro foi em Marburgo, por isso que originou o nome da doença, no qual 31 pacientes tiveram a letalidade de 23%. E aí depois de um tempo, lá na Angola, em outro continente, aconteceu com 252 pacientes e a letalidade era de 90%. Por isso, essa discrepância. Tiveram outros surtos no meio do caminho aí, com letalidades entre 20% e 90%, e por isso que a gente fala assim, são décadas e décadas de pequenos surtos que acontecem e somem. Mas vamos mudar de vírus, vamos para o próximo item.
A gente saiu de um vírus que parece com ebola e agora a gente vai para um vírus que parece com uma coisa muito mais comum, os herpes vírus. O nosso 6º lugar da lista é o alfa herpes vírus Makacine 1. Esse não, cara. Não tem como botar isso na lista. Por que, cara? Por que você tá de que raiva? Por que você tem raiva dessa doença, cara? Tranquilo? Porque não é uma doença de seres humanos, é uma doença de macacos, cara. São top 5, você bota top 7 pra incluir uma doença de macaco na lista. E nem mata macacos direito esse negócio. Vamos lá com calma. Primeiro, não é macaco, é uma doença de primatas não humanos. Não é macaco só. Segundo, que mais ou menos 40 seres humanos foram infectados sim por essa doença e teve uma letalidade lá em cima, acima de 70%. Então, me desculpa, é uma doença de seres humanos e que mata muitos seres humanos, tem alta letalidade e por isso está na lista. Mata muitos seres humanos, significa que na humanidade inteira 40 pessoas morreram. E uma dúvida, 40 pessoas trabalhavam com o que mesmo? Eles trabalhavam no laboratório cuidando de primatas não humanos. Entendi. Então você escolheu uma doença que não é especificamente de humano e que afeta macacos e que nem alta letalidade tem em macaco. Entendi. Perfeito. Beleza. Se for assim, cara, olha só. Coronavírus é doença de morcego, febre de Marburg é doença de morcego. Puxa, morcego. Cara, não importa de onde vem. Atingir humanos, alta letalidade está aqui na lista. Em 6º lugar. Tá bom, mas vamos brincar agora de falar uma coisa coerente dessa vez? Uma doença que é muito mais importante que essa, que eu já até esqueci o nome, de macaco de Marburg aí, que é a gripe. Não é macaco de Marburg, é alfa herpes vírus Makacine 1. Marburg é outra doença, era o 7º. E a gripe aqui não é qualquer gripe. Aqui a gente vai falar da gripe aviária. Ah, finalmente uma doença famosa, importante, digna de nota e digna de ser colocado na lista do jaleco. Mas essa é uma lista das doenças mais letais, não é uma lista das doenças mais famosas do mundo ou as listas das doenças que o Lucas Campos gostaria de falar. Não, são as doenças mais letais. Então vamos lembrar o pessoal que essas doenças virais, tipo gripe, elas têm 3 tipos. Na verdade, influenza. Tem influenza A, influenza B e influenza tipo C. Finalmente uma classificação boa que a gente consegue aprender fácil, né? Então vamos lá. 3 tipos de influenza. A, B e C. E o melhor, a influenza A forma as doenças mais graves, que normalmente fazem as pandemias. A influenza B, meio termo. A influenza C, geralmente causa doenças muito leves. E aqui vai uma informação nerd, mas que é bacana da gente aprender. Essas influenzas de tipo A são classificadas de acordo com 2 grandes proteínas, a hemaglutinina e a neuraminidase, por isso H e N. Especificamente essa doença tem a hemaglutinina do tipo 5, por isso que é H5, e a neuraminidase tipo 1, por isso que é H5N1. Então a gripe aviária é uma gripe do tipo A, influenza A, H5N1. Mas a gente está aqui para falar de letalidade. E a letalidade da gripe aviária H5N1 foi de mais ou menos 60%. Pois é, de 800 pacientes, 800 vítimas dessa patologia, 500 morreram. Não foi tanta gente assim, mas no caso das galinhas... Pois é, gente. Na primeira década do século passado, a gente matou 1,5 milhão de galinhas. Não foi porque a gente ficou com raiva porque passaram gripe aviária para seres humanos, não. Matou-se 1,5 milhão de galinhas para a gente evitar que tivesse uma pandemia de gripe aviária. Então, para controlar a disseminação da doença, a gente matou galinha beça. E já que a gente já citou vários nomes de animais aqui na lista, morcego, macaco, Felipe, galinha, eu queria falar das vacas, com uma doença muito famosa, que é a doença da vaca louca ou de Creutzfeldt-Jakob. Cara, não! No, God, please, no! No! Não! Gente, desculpa, olha só. Essa aqui é uma lista das 7 doenças virais mais letais. Não é uma lista de doença de prion, você sabe melhor do que eu, que isso é uma doença priônica. Vaca louca não é causada por vírus. Cara, mas é porque a gente nunca vai ter uma lista das doenças priônicas mais letais, eu queria incluir essa aqui. E ela é 100% letal também, então, tá, desculpa. Bem, gente, desculpa pelo Lucas. Vamos partir para o próximo item da lista. Uma doença que todo mundo conhece e talvez vocês até já esperassem ela aqui, o HIV. O HIV tá aqui, e realmente deveria estar, mas a gente precisa conversar sobre ele. Porque de todas as doenças que a gente já falou, essa é que tem maior opção de tratamento e que a gente já tem muita experiência com isso. O HIV dos pacientes que está tratando,
que têm carga viral zerada, aqueles pacientes que tomam remédio todo dia, que estão controlados, gente, a letalidade desses pacientes não é nem parecido do que a gente está falando aqui. A letalidade ano desses pacientes é muito baixa. Os pacientes vivem décadas e décadas numa boa com HIV em vida plena. Agora, aquela galera que não trata, aí a história muda bastante. Os pacientes que desenvolvem de fato AIDS ou SIDA, a letalidade é de 100%. Bem, mas vamos seguir nossa lista e vamos sair agora do HIV e o tratamento bem estabelecido para uma doença que a gente não tem nada de tratamento. E que assusta muita gente, o Ebola. Gente, quando eu falei que não tem tratamento para Ebola, é porque não tem tratamento específico para Ebola. Não existe tratamento do Ebola é tratamento de suporte. Aquele clássico de sempre que todo mundo conhece. Hidratação venosa, hemodiálise, ventilação mecânica quando precisar, um antibiótico se tiver uma infecção bacteriana concomitante. É o que a gente faz, inclusive, para outros vírus também que não tem tratamento específico. Ebola, aliás, já me deu muito medo, cara. Já fiquei desesperado. A gente tem uma pandemia por Ebola. É uma doença que acomete muito alguns países da África, mas felizmente não é uma doença que atinge 10, 20, 50 milhões de pessoas. Não, e ainda bem, né? Porque a letalidade dessa doença é extremamente alta. É de 40% a 90%. Cara, e lembra que eu falei lá no começo que é um tipo que parece com febre de Marburg? Realmente ele é da mesma família. A família do vírus de Ebola é a Filoviridae, a mesma família da febre de Marburg. Eu ia até comentar, boa, Felipe, assim como você pediu pra eu fazer no roteiro, mas, cara, esse comentário não foi nada interessante. Com isso, a gente vai encerrando a lista, partindo para o nosso segundo último tópico, que é uma doença também muito famosa e conhecida. E aí, gente, esse é o motivo com que eu realmente sinto raiva das pessoas que são anti-vacina. Foi a vacina que fez com que essa doença sumisse da humanidade. Eu tô falando da varíola. Varíola é uma daquelas doenças que esteve afetando a humanidade por séculos. Foram séculos e séculos de gente morrendo de varíola. Até que em 1979 foi feito o grande anúncio. Varíola estava erradicada do mundo graças à vacina. Não tinha mais gente assintomática, não tinha gente assintomática, não tinha reservatório. A varíola acabou, erradicada. Como eu nasci depois de 1979, eu nunca vi nenhum paciente com varíola. Exceto no episódio de House, que inclusive vai vir uma novidade no futuro. Mas esses pacientes que têm varíola, eu sei que tem dois tipos diferentes, uma varíola major e a varíola minor. Pois é, e a gente está falando aqui da varíola major, porque a varíola major tem uma letalidade muito alta, que é ali perto de 50%. Alguns de vocês talvez estejam um pouco incomodados com isso. Pô, peraí, é o top 2 da lista e tem uma letalidade de 50%. Você acabou de falar de outras doenças, como ebola, gripe aviária, HIV não tratado, que tem uma letalidade maior do que essa. Mas, gente, é assim que funciona. O Felipe, nessa época, estava na faculdade, adorava essa doença, ficou entusiasmado e resolveu colocar aqui na lista. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Olha só, gente, eu formei 15 anos. Quando eu formei, a varíola já estava erradicada há muito tempo. Então, primeira coisa, isso é mentira. O segundo é porque a varíola major tem um subtipo, que é a varíola major subtipo hemorrágica. E a apresentação hemorrágica da varíola major tem uma letalidade, ou tinha uma letalidade, de mais ou menos 90% a 95%. Calma, Felipe, não precisa ficar com raiva de mim, não tem mal nenhum em ser o veterano do Jaleco. Bem, vamos então para o nosso top 1. A doença que está em primeiro lugar entre as doenças mais letais. Eu quero ver se vocês adivinham, se o Lucas adivinha qual é, porque eu passei a lista inteira dando dicas da doença. Dicas? E depois de um ano, vocês veem que o Lucas nem fica mais com raiva que eu interrompo ele toda vez. E cara, por que você tá de que raiva? Por que você tem raiva dessa doença, cara? Não foi porque a gente ficou com raiva, porque passaram gripe aviária, que eu realmente sinto raiva. Então raiva é o nosso top 1. É a nossa doença que mais mata, a maior letalidade entre as doenças virais. Sabe, Felipe, eu raramente concordo contigo, mas dessa vez eu preciso admitir. Colocar raiva como top 1 foi muito assertivo. Gente, sabe aquelas hipérboles que a gente usa no nosso dia a dia? 99% de não sei o quê, 99% dos pacientes... Não, isso aqui é real. 99,999% de letalidade na raiva. É isso mesmo. Na verdade, tem muito mais 9 que ele falou. Vocês terem uma ideia de como é que são os números. Por
ano, mais ou menos 60 mil pessoas morrem de raiva no mundo. 60 mil pessoas a cada ano. A gente sabe, assim, que está bem discreto, que a gente tem dados de 25 sobreviventes. 25 na história da humanidade. 25 pessoas tiveram raiva e não morreram. O resto morreu todo mundo. É impressionante. Aliás, esse negócio do sobrevivente é legal porque tem um que é brasileiro. Em 2008, a gente teve um caso brasileiro de uma pessoa que teve raiva e sobreviveu. Sabe como é que ele tá hoje em dia? Não. Não é verdade. E sabe o que me deixa triste nessa doença? Que esse número de 60 mil... Gente, a gente tem profilaxia pós-exposição. A gente tem soro antirrábico. Não era pra essa galera toda estar morrendo. Cara, e sabe que a maior parte das pessoas que se contaminam por raiva não é de morcego, é de cachorro. Cachorros que deveriam ser vacinados para raiva não são vacinados e levam a óbito dezenas de milhares de pessoas por ano. Bem, gente, com isso, a gente encerra a nossa 33ª lista do Jaleco. Comemorando um ano. Por isso que eu tava batendo palma no começo da lista. Não é pela desgraça das pessoas que morreram pelas doenças mais letais, e sim por um aninho de listas do Jaleco. Parabéns. Essa lista, para variar, teve medicina, teve dados, teve bom humor, minhas piadas ruins, mas teve minha opinião pessoal também. Faz parte, eu escolho de vez em quando o que vai entrar, o que vai sair. E a gente deixou muita coisa de fora. Então escreva lá, se você reclamou de um vírus que não apareceu. Teve muita coisa que ficou pertinho ali, antavirose, febre equina do leste, muitas vezes que tem ali 30% de letalidade, mas que deram azar e eu não botei na lista. Então, só para lembrar, a nossa lista teve, em 7º lugar, vírus de Marburg, 6º, alfa-herpes vírus Macassine tipo 1, 5º, influenza H5N1, 4º, HIV, 3º, ebola, 2º, varíola e 1º, raiva. E, gente, como sempre, comentário é espaço pra gente conversar, discutir, debater. Então, falem a ordem de vocês, como é que vocês mudariam, se tem algum outro vírus que vocês botariam. Eu falei da febre equina do leste, vocês acham que a febre equina do leste quer entrar de qualquer jeito? Escreva aqui embaixo pra gente, vamos conversar, vamos bater papo. E é claro, sugiram temas para as próximas listas, afinal é a 33ª e 1 hora e 10 vão acabar. Então não, eu já tenho mais umas 5. Pronto. Ah, tá. Bem, gente, é isso. Um grande abraço pra vocês e sininho, chame os amigos, curtam, compartilhem. Um abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Alfa-herpes vírus Macassine do tipo 1. Sério isso? Caralho, você tá até agora reclamando disso, cara. Passou, cara, acabou. Foi. Não, eu fico revoltado, fico com raiva disso, raiva. Porque, cara, não é possível. O que você faz no seu tempo livre? Você fica pensando lá, as doenças mais raras do mundo pra colocar na lista, é isso? É essa a sua ideia? Não. Eu fico pesquisando as doenças que eu vou botar na seção dos residentes. Parece.